Bom dia, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Mais um dia que estamos iniciando, mais um dia que Deus ele tem nos proporcionado vida, fôlego de vida para vencer, para ir em frente a mais um dia, para viver mais um dia, para ter a oportunidade de mais um dia buscar a presença dele. E não há nada melhor do que iniciar o dia buscando a presença de Deus. E é o que vamos fazer nesse momento. Nós vamos ler a palavra, observar o que Deus ele quer falar conosco através da palavra dele. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e pode ter certeza, Deus ele vai abençoar o seu dia, Deus ele vai abençoar o seu trabalho, as suas finanças e você vai ter um dia abençoado. Quando a gente coloca Deus à frente de tudo, à frente do nosso dia, na frente dos nossos projetos, então pode ter certeza, vai ser abençoado, pode ter certeza, vai ser bênção de Deus. A gente só precisa acreditar, a gente só precisa continuar crendo em Deus, porque isso faz toda a diferença. E antes de iniciarmos a leitura, a gente precisa refletir, porque há momentos na nossa vida que a gente vai passar por muitas dificuldades. Vai ter momentos que a gente vai se afligir, se entristecer, se angustiar, pensar muitas das vezes em desistir, em parar. Mas uma coisa é certa, Deus ele tem visto as nossas petições, Ele tem ouvido as nossas orações, Ele sabe exatamente o que passa dentro de nós. Ele sabe quais são as nossas emoções, quais são as nossas tristezas, quais são as nossas angústias, o que tem afligido o nosso coração, o que tem angustiado o nosso coração. Ele sabe de tudo. Mas nós devemos colocar diante de Deus a nossa vida e expressar para Deus o que realmente a gente tem sentido. E mesmo que muitas das vezes você não tenha de repente o hábito de falar com Deus, de orar, passe hoje a fazer diferente. Busque a Deus, ore a Deus também. Porque quando a gente fala com Deus, então nosso dia ele muda. Nosso dia ele se torna um dia abençoado. A oportunidade de viver ela é única e é exclusiva e Ele deu exatamente para você. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade para se aproximar dEle. E eu queria trazer uma mensagem de Deus no seu coração. Essa mensagem ela se encontra no livro de Josué, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 2. E olha só o que diz. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só que interessante isso aqui. Primeiro Deus, ele chega a Josué no momento que ele está triste, no momento que ele está angustiado, e viver um luto, viver um momento de dificuldade, isso só quem passa realmente sabe qual é a dor. De repente seja a sua hoje, de repente você perdeu um ente querido, um amigo, e de repente você saiba um pouco do que ele passou nesse momento. A dor do luto é algo que não tem como você sarar de uma vez. Você vai curando aos poucos. Deus ele vai te dando força para você resistir, para você continuar, para você vencer essa luta. Porque realmente é uma grande perca, uma grande decepção, frustração. Mas Josué ele estava passando por esse momento. Ele tinha Moisés como seu líder, Moisés com quem ele ensinava Josué. E eu acredito eu que uma boa parte do que Josué ele sabia foi Moisés que vinha ensinando a ele. E quando ele passa por esse momento e ele perde esse líder, que é Moisés,
ele se sente angustiado, ele se sente triste e ele passa por um momento bem complicado. Mas Deus, ele chega a Josué, e se você puder pegar sua Bíblia e acompanhar, você vai ver que o título dessa mensagem está dizendo assim: Deus fala a Josué e anima-o. Ou seja, Deus, ele vem exatamente para resolver a situação de Josué. Ele vem exatamente para resolver essa situação. E às vezes a gente fica triste, angustiado, decepcionado, e a gente esquece que Deus, ele está tentando vir exatamente ajudar a nossa vida, ajudar a gente a passar por isso, a gente enfrentar e a gente vencer isso. Só que às vezes o que falta é a gente acreditar nele. O que falta é a gente crer que realmente ele está fazendo o melhor para nós. Mesmo que a gente não consiga de repente ver no exato momento que Deus, ele está curando, libertando, mas ele tem cuidado de nós. E olha só o que ele vai dizer para Moisés, né? Ele vai dizer para Josué, como a gente acabou de ler no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, ou seja, tome uma atitude agora, porque eu vou usar você para que esse povo venha viver e venha passar para essa terra que eu tenho prometido aos filhos de Israel. A gente precisa trazer essa mensagem para nós hoje. Deus, ele muitas das vezes, ele quer usar você para se achegar à sua família, ao seu trabalho. Só que às vezes a gente se prende ao passado. Josué aqui, ele estava exatamente isso, vivendo um luto, vivendo algo de passado, algo que já tinha passado, só que estava enfrentando isso, e tudo tem um momento para acontecer, né? Quando Deus, ele fala para Josué se animar, quando ele fala para Josué, olha, eu quero usar você agora, então se disponha a isso, porque é através de você que eu quero curar, é através de você que eu quero transformar essas vidas, que eu quero dar uma nova condição para essas pessoas. E é mais ou menos isso que Deus, ele quer fazer conosco. E a gente vai pular agora para o versículo 5. E olha só que interessante que Deus, ele continua falando a Josué. Depois, se você puder, leia o capítulo inteiro. Pode ter certeza que Deus, ele vai falar demais com você. Estou tentando resumir para que fique fácil e que fique pequeno o vídeo, para que você também consiga acompanhar e você consiga ir para o seu trabalho de repente, iniciar o seu dia e conseguir avançar aí no seu dia com essa mensagem para você refletir, para você analisar. Olha só o que diz no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não te deixarei, nem te desampararei. E ele ainda continua: ser forte e corajoso. Deus, ele promete algo para nós, que ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar. Por mais que às vezes a tempestade ela vem, por mais que às vezes a angústia ela bate no nosso coração, por mais que às vezes o problema, a dificuldade, ela vem de encontro à nossa vida. Deus, ele está presente, a gente precisa ter isso na mente. Deus, ele está comigo, Deus, ele está presente, Deus, ele não vai nos deixar, e isso é promessa. E ele faz isso para Josué, mas Josué hoje já não existe mais, porque existe a história de Josué. O que existe hoje é eu e você. E na nossa dificuldade, no nosso momento difícil, que nós possamos lembrar disso e se atentar,
Porque aqui está dizendo que ele jamais iria deixar Josué e ele também jamais vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Por mais que os problemas, por mais que as angústias são tantas, de repente, que você esteja enfrentando, mas Deus jamais vai te desamparar. E a gente precisa crer, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa viver confiando exatamente nisso. Nas palavras que Deus ele tem falado no nosso coração. Então hoje, reflita nisso. Reflita nessa mensagem. Você precisa se dispor para que Deus ele te use. E Deus ele não vai te deixar. E ele não vai te desamparar. Mas você precisa ser forte e corajoso. Você precisa continuar. Você precisa resistir todo dia. Você precisa continuar todo dia. Você precisa ir em frente todo dia. E a gente precisa buscar a Deus todo dia. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde for. Busque a Deus. Tenha a sua vida. Tenha a sua intimidade com Deus. Porque isso realmente vai fazer toda a diferença. Eu quero orar agora nesse momento. E se você puder, pega um copo com água. Porque nós vamos orar. Nós vamos apresentar esse copo com água. Que nada por si só pode fazer. Mas se nós apresentarmos a Deus, se nós consagrarmos a Deus, então pode ter certeza. A unção de Deus pode transformar uma vida. A unção de Deus pode transformar uma casa. E não é a água que vai fazer, mas é a unção que Deus ele pode apresentar, que Deus ele pode ungir essa água. Então, aonde você estiver nesse momento, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós oramos ao Senhor e apresentamos ao Senhor a nossa vida. Colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração. E agradecemos ao Senhor, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais essa chance de viver mais um dia, mais um novo amanhecer, mais uma chance, mais uma oportunidade de ter o fôlego de vida, Pai, de poder levantar das nossas camas. Quantas são as pessoas que hoje, Pai, projetaram tantas coisas, mas não vão poder acordar mais, porque o tempo dela se encerrou, mas o Senhor tem nos dado essa condição hoje de viver, de estar vivo. E nós somos gratos a Ti. Senhor, eu oro por essa pessoa que nesse momento, Pai, está ouvindo essa oração. Onde estiver, Pai, alcança com Teu poder. Seja no hospital, seja, Pai, no trabalho, seja em casa, Pai, enfrentando a sua maior dificuldade que seja, Senhor. Pai, que o Senhor dê nesse momento a força para que essa pessoa continue na Tua presença. Que o Senhor dê, meu Deus, a força para que essa pessoa continue firme, Pai, Te buscando, Senhor, Te adorando, tendo vida com o Senhor. Que essa pessoa hoje possa ir trabalhar em paz, em segurança, livre, Pai, guardado, protegido. Que a Tua unção esteja presente sobre essa vida, que o Teu poder se manifeste, que a Tua unção prevaleça sobre cada um. Senhor, eu oro e eu apresento essas vidas, Pai. Que o Senhor alcance e que o Senhor dê força para que essas pessoas, Pai, elas se levantem, elas se disponham e elas tomem atitude, Pai, de fazer diferente. E que eles sempre venham se lembrar de que o Senhor jamais irá nos deixar. Que o Senhor jamais, Pai, irá nos desamparar. Então, Pai, atenda a essa oração, atenda a esse clamor que essa pessoa tem feito. Escuta, Deus, ouve, Deus, essas orações e responde. É isso que nós apresentamos, é isso que nós colocamos diante de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nele, ativa o sininho para que você acompanhe todos os dias as orações que aqui é postada nesse canal e que você possa ser abençoado através dessas orações. Deixe também o seu curtir, porque isso ajuda para que a palavra de Deus continue sendo levada adiante. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e até a próxima, querendo nosso Deus. A paz.